live. Vamos ver se o áudio voltou ao normal. Vamos ver se voltou ao normal. Caso tenha voltado, caso essa live esteja online, meu Pix é esse aqui. Pronto. Fixei. Vamos aguardar. Vamos aguardar aqui. E vamos aguardar a galera voltar. E tamo junto no campo de batalha. Áudio normal agora. Vai que... às vezes é um problema de latência, né? Agora é um problema de latência. Ó, caso quem puder aí fazer alguma doação, desde já agradeço, tá? E essencialmente é isso aí. Tá, então, nós precisamos de umas moedinhas. Não, você estava falando do Couto, você estava falando dos debates, né? No estilo americano, que o pessoal hoje é muito raso. E eu concordo, cara. Eu concordo com você. O brasileiro, ele é muito mediano, né? Então, você vai ter pessoas que... como que eu posso dizer? Você vai ter pessoas que não têm tanto conhecimento e elas querem debater sobre um tema que elas não conhecem muito. Elas não conhecem muito. E elas acabam errando, né? Defendendo coisas que, se ela estudasse um pouquinho mais, ela não defenderia. Salve Bradocoso, Coutro, Jedi, tá aqui. Jedizão, né? Então, como que eu posso dizer? É triste, porque você entra no debate, a pessoa ela entra no debate e se ela tivesse dado um pouco mais, ela não estaria defendendo a posição que ela defende, né? Então é aquilo, né? E como eu estava dizendo, né, eu disse e vou repetir, no debate tem duas pessoas falando, eu nunca sei quem está falando a verdade ou quem está mentindo. A minha pergunta é, quem está falando a verdade? Quem está mentindo? A gente vê que é um debate de pessoas querendo convencer as outras. Só que quem quer aprender não vai para debate, quem quer aprender vai para livros. Livros que prepara você para estudar e compreender, né? Até foi feita uma pergunta, né, no canal aqui, por onde começa da Bíblia? Eu aconselhei o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee. Também aconselho começar a estudar sobre profecia, livro de Daniel, Apocalipse. E ano bíblico, né? Ano bíblico. E se a pessoa já estiver na pegada de ano bíblico, isso que eu mencionei, participando da escola bíblica da sua igreja, aí você começa a meter bronca num grego, num hebraico, que isso ajuda muito. Só que é uma constante, né? Você tem que estar crescendo constantemente, né? Entende? Aqui, ó, o Fire Game, beleza? Sim, mas o debate é fundamental, pois o símbolo é o símbolo da maior liberdade de expressão. Debates são fundamentais em livros. Defesa acadêmica é uma forma de debate. Sim, mas é aquilo, né? O cara ele vai defender o argumento dele depois que ele escreveu um livro de pelo menos 100 páginas, né? Então, imagina, se todo debate que tem na internet os caras tivessem que escrever um livro de 100 páginas antes, eu tenho certeza que seria outro nível. Seria outro nível. Entende? Seria outra abordagem. Que nem um parceiro meu falou, os caras estão fazendo um debate sobre isso, tava até conversando isso. Falei pra ele, cara, é isso. Ele olhou e falou, cara, eu vou ver se eu escrevo um livro sobre o tema. É bem complicado, cara. É bem complicado, porque o pessoal quer muito falar, mas não quer debater. Tava, inclusive, conversando com um parceiro aqui, um apoiador do canal. É um dos caras que sempre estão me ajudando, soltando o escorpião do bolso, né? Ajudando financeiramente. O Macedo, né? A gente tava comentando sobre uma pessoa. E eu falei o seguinte, o problema dessa pessoa em específico é que ele diz o seguinte, eu sei tal língua. E toda vez que questionam ele sobre o conhecimento dele sobre a determinada língua, ele demonstra não ter conhecimento.
parece que o cara não sabe. É tipo assim, se você me perguntar o que eu sei de grego, eu te apresento literatura, eu te apresento gramática, eu te apresento estudos, eu te falo da minha alimentação dentro do grego. Se você me perguntar o que eu sei de hebraico, eu te apresento gramática de hebraico que eu tenho, eu te apresento o meu conhecimento. Não é grande coisa do hebraico, mas, entende? Então, eu apresento o que eu sei. Só que essa pessoa específica, ela sempre fala que sabe, e quando ela é questionada sobre o que ela sabe, ela não sabe. Ela parece que não sabe. E quando você vê essa pessoa, ela está sempre em grupos de debate. Todo debate que ela vai, ela toma paulada. Entende? Então eu acho que é um negócio, né, perigoso, né? Perigoso, porque qualquer um pode debater. Eu não estou falando, mas e o iletrado? Ele não pode, o cara que não tem uma faculdade, ele pode não debater? Não, pode. Às vezes a pessoa ela não tem faculdade, mas ela tem conhecimento, ela tem, né? Ela tem estudo sobre isso. Só que, cara, quantas vezes eu já vi nego sem conhecimento nenhum querer entrar em debate e você vê, né? Então é isso. Né? A pessoa, um estuda grego, o outro não estuda, e aí o cara que não estuda grego não está entendendo o que o cara que estuda grego está apresentando. E assim vai, né? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? O nosso querido Márcio Couto colocou aqui, né? Mas quem está preparado intelectualmente não se deixa levar por debates rasos. O problema é que a maior parte dos debates são rasos. É raro você ver um debate que você fala, nossa, sair desse debate aprendendo uma coisa nova. É raro, é raro. Vídeos, eu entro, eu aprendo uma coisa nova. Assisto um vídeo sobre moto, sobre computador, sobre teologia, sobre grego, eu saio aprendendo alguma coisa. Mas normalmente os debates, eu já aprendi coisa até lendo nota de rodapé de Bíblia, né? De Bíblia de estudo. Tem coisa legal que você tira, você ainda tira alguma coisa, mas debate é muito raro. Porque eles são cíclicos, repetitivos e eles são ciclos repetitivos e é complicado, né? Só defender uma opinião já é o suficiente para entrar no debate. Exatamente, o Márcio. Ô, Couto, como é que tá o canal falando nisso? Voltou a gravar vídeo nele? Como é que tá a situação aí? E quem puder dar uma força financeiramente aí, já vai ajudando aí. O telefone tá, meu Pix tá ali acima. E desde já agradeço, tá? Vamos ter que comprar um pneuzinho para moto, pneu traseiro. O pneuzinho já tá careca, moto sem lâmpada. Fiz toda a reforminha nela, mas bichinha apagou tudo. Agora tem que correr atrás. Pneuzão traseiro já tá carecando. E verdade, só em 2025. Caraca. Só em 2025. Aí é doído, hein, Couto? Aí fica doído, hein? O problema do YouTube é esse. Se o cara não tiver foco, não vai, cara. Não vai. Tem que estar se dedicando. Né? Ou postar vídeo, repostar, sei lá. Né? Produzir conteúdo, porque senão o canal trava. Acontece. Eu tenho muitos amigos assim. Eles gravam vídeo, depois voltam a gravar, para. É claro, ser youtuber não é para todo mundo, né? Gravar vídeo no YouTube, tá aqui todo dia igual eu tô, é loucura, né? Não é todo mundo que tem essa disposição, né? Eu já tenho essa disposição já há alguns anos, estou praticamente todos os dias aqui. Agora parece que o canal está crescendo com relação à live, né? Então, a verdade é que os debatedores não vão para debater o assunto, e sim para defender seus pontos de vista. Também, Fire Game, também. E você nunca sabe quem que tá falando a verdade, né? Fora quando o debate não vai pro lado pessoal. É triste. É triste. Eu mesmo já não posso participar de debate porque o meu lado emocional, ele se atina muito. Né? Ele se atina muito. Falando nisso, cara, eu coloquei capa nesse vídeo, cara. Nem sei se eu coloquei capa nesse vídeo. Eu acho que não. Fiz a live e acabei esquecendo da capa que eu deixei salvo aqui. Deixa eu colocar a capa aqui. Tem novo algoritmo. Deixa eu ver aqui. YouTube. Papapá. Já ganhei um inscrito já. Já tá bom. Falta pouco para bater os 14 mil, hein? Não. Coloquei capa assim. Tá ao vivo. Tô ao vivo. Coloquei capa assim. Então fica nisso, né? Exatamente, Fire Game. Então,
Eu sinceramente, eu participei por alguns tempos, né, da minha vida em grupos de debate, ajudei alguns, mas é complicado. É, normalmente é essa a ideia, né? Todo mundo foi lá para ver o sangue, né? Todo mundo quer ver o sangue. Ninguém quer ver, ninguém quer ver o conhecimento. Todo mundo quer ver o sangue. Porque o brasileiro ele é assim, o brasileiro ele é fofoqueiro, não gosta de uma fofoca, não gosta de um teatro, não gosta de uma treta, não gosta, cara. Não é só a gente, né? Muitas pessoas de outros locais gostam também. Só que às vezes o foco nosso é a treta pela treta, sabe? É a treta pela treta. Olha lá o que o Bambam fez com o Popó. O Bambam rachou de ganhar dinheiro. Entrou no ringue com o Popó a 38 segundos e rachou de ganhar dinheiro. Entendeu? Mas o quanto que ele ganhou de ibope, o quanto que ele preparou essa luta. Treta. Treta. Né? Treta. Não aguentou ficar um minuto com o Popó. Eu, sinceramente, não sei se eu aguentaria ficar um minuto com o Popó, né? Mais pesado do que eu, mais treinado, né? Quadricampeão, né? De boxe. O cara não é pouca coisa, não. Lutou 30 lutas, 30 nocautes. Então, é isso. Mas, gente, pode meter bronca em qualquer outro tema também, tá aberto aí a live aí. E também o Pix tá aí, para caso alguém queira fazer alguma doação, né? Dar essa força pra gente continuar no conteúdo aqui. Inclusive um cara falou assim, ó, tá o cara lá, ele tem tantos alunos e ele sempre cobra tanto, né? Tipo, R$ 300 por mês para ensinar tal coisa. Eu falei, tá vendo? Aí ele é questionado sobre a matéria que ele dá aula e ele não sabe. E tem aluno, vai saber. Ah, ah, vamos lá. Mesmo assim, o Couto falando, mesmo assim, temos que sempre que defender o debate. Senão as teorias, lugar de fala da vida, ganham força e nada mais do que tentar calar quem pensa diferente. Veja que eu estou falando do debate, Couto, no sentido, por exemplo, teológico. E eu não estou falando o seguinte, eu não estou falando que não deva haver debates. Eu estou falando que eu vou colocar bem o que eu entendo sobre isso para ficar mais claro. Para mim, debate eles têm que ser pontuais. Tem momento que você quer entrar numa treta, entra na treta. Entra na treta, né? Eu tô entortando o negócio aqui. Não posso pegar isso aqui. Aí. Tem momentos que você tem que entrar na treta, acompanhar, eu acho legal, mas o problema é que as pessoas viciam no debate, entendeu? A pessoa ela vicia no debate, então ela começa a estudar. Vou dar um exemplo. Teve um parceiro meu, irmão de igreja, 5 anos atrás entrou em contato. Adolfo, não sei o que, tá tendo um debate e o cara tá falando sobre isso, sobre essa palavra grega. Aí eu mandei uns 3, 4 áudios para ele e aí ele pegou esses áudios e jogou no grupo. Beleza? Jogou no grupo. Por quê? O cara sabia grego e ele não. Então o cara entrou no grupo sendo professor de grego e o pessoal da minha igreja não tinha um professor de grego na época, né? Naquele debate específico. Aí eu entrei no grupo, conversei com o cara, falei, né? Beleza. Passou 5 anos. Esse cara começou a estudar grego comigo, depois não continuou. 5 anos depois, o cara vem me perguntar uma coisa de grego de novo. Eu sou da seguinte filosofia, mano. Se eu me incomodo com uma coisa, eu vou aprender sobre essa coisa. Eu vou perguntar pro técnico. Então vou dar um exemplo da minha moto, minha bizinha. Minha bizinha, ela fundiu o motor. O motor dela estava soltando fumaça, começou a vazar óleo, o motor foi pro pau. Voltou 11 anos com a minha moto. Eu não sei nada de moto, O que eu fiz? Levei a moto para arrumar. E aí eu fui pesquisar como é que era o estágio, para saber se eu não fui enganado. E de fato, minha moto estava o escapamento vazando óleo,
soltando muita fumaça, então tinha que fazer o motor. Esse é o preço. Gastei R$1.000 nela. Aí teve que trocar a corrente de comando, que estava estralando também, que é 13 anos com a moto, né? 11 anos, desde 2013. Então, desde 2013, com a moto andando, mais de 90 mil quilômetros, não troquei. Beleza. Aí a moto não tá passando de 60 por hora. Fui pesquisar. Descobri que é a embreagem. A minha embreagem também passou mais de 90 mil quilômetros comigo. Então, tem que trocar a embreagem. Troquei uma, mas a outra tá com defeito também. Então, a moto ainda continua não passando de 60 por hora. Tô com a peça aqui. Por que eu não troco? Porque eu não tenho as ferramentas específicas para trocar essa embreagem. E é trabalhoso, né? Então, eu vou deixar para o mecânico mesmo. Só que eu fui entender o que acontece na moto, né? De quanto em quanto tempo tem que trocar as peças, para poder não acontecer isso. Aí minha moto apagou, eu fui pesquisar o que é. Mas como a gente sabe que é moto velha, tem muita coisinha para fazer. Entende? Então, assim, eu aprendo para não ser enganado. Então, o que acontece? O cara passou 5 anos e ele veio me perguntar outra coisa de grego. Eu olhei para ele e falei, mas, cara, se você tivesse dado grego, essa pergunta você conseguiria responder. Mas você sabe como é que é? Mas aí você vai ver o cara, ele está sempre em debate. Você vai ver o cara, ele está sempre em debate, está sempre debatendo com as pessoas. Ele não está estudando, está debatendo. E, cara, defender a fé, trocar uma ideia, beleza, velho, mas você tem que estar aprendendo coisas diferentes. Quantas vezes, cara, vem pedir minha ajuda? Eu estou num debate com tal pessoa. Eu falei, cara, fala isso, segue por esse caminho. Como é que você sabe? Eu falei, em vez de estar debatendo, eu estou estudando. Se eu ficar debatendo com os outros, eu não vou aprender. Aí o cara fica quieto, porque é verdade. Eu falei, tá vendo? Antes de debater, você tem que estudar. Né? Mas o cara tá falando tal coisa lá, mas pô, o que ele tá falando é besteira. Quem conhece sabe que é besteira. Mas tem um monte de gente que não sabe. Ué, quem mandou elas não estudarem? Eu vou fazer o quê? Eu sou responsável pelo que a pessoa não estudou? Eu posso convidá-la a estudar. Mas ser responsável pelo que ela não estudou, aí eu acho que é muita sacanagem, né? Entende? Então, não é que eu seja contra debater. Eu não sou contra debater. Eu sou a favor de que as pessoas estudem para debater. Só que assim, é estudar num nível mais aprofundado. Só que a grande maioria das pessoas não fazem isso. Não fazem isso. E fica fazendo torcidinha. Então, isso me dói muito, cara. Isso me dói muito. Né? Vamos ver aqui se o Couto já depositou um 100 para nós. Se o Couto já depositou 100, a gente... E quem tiver na live aí pode fazer outras perguntas. Vamos trocar uma ideia. Se eu puder responder, eu respondo. Né? Se eu puder, respondo. Fechou? Então, assim, ideias diferentes, eu concordo. Ocorre. Ocorre. O debate tem que acontecer, mas, tipo, o brasileiro tem que pensar um pouquinho mais antes de debater. Tanto que eu tenho amigos que falavam assim, você quer debater comigo? Quer. Então, antes de você debater, vamos escrever um artigo de 15 páginas cada um. A pessoa não quer. Por quê? Porque se ela tiver que escrever aquilo que ela vai defender, ela sabe que vai tomar paulada. Vai, sabe? Então, é isso. Entende? Então, assim, se a pessoa tivesse que escrever um livro, igual uma tese de doutorado, você mencionou aí, contra uma dissertação de mestrado e doutorado. Você vai estar na frente da banca, você estudou para estar lá na frente. Aí você vai defender seu ponto de vista. E já era. E sai coisa boa, sai muita coisa interessante. E já era. Entende? E já era. Agora, quando você coloca um monte de gente que só quer defender um ponto de vista e fazer fama, é isso aí. Exatamente. A manutenção é de fazer motor, embreagem. Mas, por exemplo, tambor de freio da frente, eu troquei 3 vezes. Tambor de freio traseiro, 3 vezes também. Nesses 13 anos. 95 mil quilômetros comigo. Parte elétrica, nunca mexi nela. Então, deu pau agora. Embreagem, nunca tinha mexido. Motor, nunca tinha mexido. Aí mexeu na parte de cima, depois teve que olhar na parte de baixo. O aro traseiro eu troquei uma vez, então eu tenho um aro traseiro reserva. Então eu tenho um aro traseiro, eu troquei uma vez. Na verdade foram 2 vezes que o aro traseiro eu tive que trocar, porque os raios quebraram, né? 2 vezes que o raio quebrou. Aí agora eu comprei um monte de raio extra, coloquei no aro, e ele é o aro reserva agora. E eu comprei, lá em 2021, eu comprei um aro
do Mercado Livre, paguei R$300. Então eu tenho 2 aros da moto, um pneu, um aro reserva, caso eu tô aqui furar o pneu. Então o aro foi umas 4 vezes que eu troquei. Uma aqui rachou, depois de novo, aí depois essa terceira vez, e aí eu comprei o aro. Então 4 vezes eu troquei o aro traseiro. Aro da frente, troquei uma vez só, que enferrujou demais, mandei trocar. Só os raios e o círculo, né? E aí mantive o cubo. Então é isso. Óleo troco cada 1.000 km, rodo 1.000 km por mês. Painel da frente dela eu troquei uma vez, né? O que mede a velocidade, já está na hora de eu trocar de novo. Então, painel é medidor de velocidade. Escapamento eu troquei a última vez em 2015. É isso aí, cara. A bizinha é desse jeito, né? O manete de freio tava ruim, então eu tive que trocar. Foi R$25. Inclusive, ainda tem que passar esse dinheiro pro seu sócio, né? E aí agora a parte elétrica deu pane total, né? Deu pane total. Então tem que levar para ele olhar. Bateria eu troquei então 11 anos. Troquei uma vez a bateria da moto. Tá na hora de trocar também. E é isso aí. Tá? Então a manutenção dela tá sendo essa daí. Entende? Seria isso aí, mas 90 mil km. E a bichinha anda. E tá andando aí, tá andando a 60 por hora comigo, mas tá andando. Tá indo. Tá indo, a bichinha tá indo. Então seria isso aí. Né? E bora meter bronca, hein, gente? Bora. Entendeu? Aí agora o pneu traseiro. A Honda devia patrocinar. Então, se eu levar essa moto na Honda, eles vão me dar uma 160. Porque pensa numa moto que não dá dor de cabeça para mecânico, né? Agora que ela começou, né? Aí até inclusive um parceiro falou assim, não, quando a moto começa assim, você tem que pegar, vender e se livrar. Eu falei, só que o problema é que se eu me livro dela, o dinheiro que eu ia gastar nela e o que eu ganhia, tipo assim, vendi ela. O dinheiro que eu ia gastar nela e o dinheiro que eu vendi, junto e compro outra moto. Só que aí eu não sei qual que é o defeito que a outra moto tem. Essa, eu sei quais são os defeitos que ela tem. Entendeu? Eu sei. Mas a motinha, falar pra você. E não deixou na mão, cara. 11 anos ela nunca deixou na mão. Carburador eu troquei uma vez. Tive que trocar. Válvula eu troquei 2 vezes. Foram 2 vezes que eu troquei de válvula. Vela, nesses 11 anos, eu troquei 4 vezes, foi muito. 4 vezes foi muito. Agora, quando fez o motor, eu mandei trocar a vela. Então, tá com vela nova, tá com um monte de coisa. Então, a motinha não me deixa na mão, não. Não me deixou na mão. Já teve vez de eu andar 30 por hora com ela. Rodar a cidade inteira de Maringá. Cruzar a cidade inteira a 30 por hora com ela e ela não me deixa na mão. Aí eu chegar, era problema de válvula. Entendeu? Aí o mecânico coisou. Exatamente, ó. Então, cara, eu vou ser sincero. Agora eu até conversei com a Nubia, falei com a minha esposa. Falei, Maria, eu vou fazer o fundo bizinha. O que é o fundo bizinha? É um dinheiro que todo mês eu vou jogar na conta poupança. Eu vou jogar cada pagamento meu, 10, 20 reais. Vou jogar lá, vou jogando. Para quando acontecer o quê? De fundir um motor, de ter que trocar um não sei o quê, eu ter o dinheiro na lata. Porque, cara, eu fiz as contas. 11 anos rodando com ela. Foi R$1.000 para fazer o motor e trocar a corrente de comando. 800 o motor e 200 a corrente de comando. R$1.000. Eu dividi por 11, dá R$90 por ano. R$90 por ano. Menos até. Dividir 90 por 12, dá R$7 por mês. Então, se eu guardar 7, 8 reais, se eu guardar R$10 por mês, e a moto der problema daqui 10 anos, de motor, agora não, vai dar problema mais rápido. Quando ela der problema de motor de novo, eu já tenho dinheiro salvo, né? Então, e se eu tivesse guardado R$10 por mês, desses 11 anos, eu teria esse dinheiro tranquilo, sem ter que desembolsar, sem ter que pegar emprestado, sem ter que deixar de pagar conta, né? Que, pô. Aí agora, tô fazendo a revisão geral nela e já comecei a guardar umas moedinhas. Por isso que eu tô pedindo ajuda pra vocês. Né? Só que é muita coisa em cima, né? Bateria, bateria, é pneu traseiro, a parte elétrica que vai ter que rever, vou ter que trocar a seta pro lado esquerdo,
não sei como tá certo pro lado direito, vai ter que ver relé, vai ter que ver não sei o que de elétrica lá, então o negócio tá doido pro meu lado, cara. Tanto que eu tô até trampando de domingo. Domingo eu vou ter que trampar aí pra fazer o corre, entendeu? Inclusive, o último pneu que eu coloquei vai fazer 1 ano que eu troquei o pneu, cara. 1 ano. O pneuzinho rodou 12 mil quilômetros comigo. Tá ali, começou a carecar agora. Não tô já tendo que me preparar. Só que o problema é que o pneu ficou muito caro. Esse pneu que eu comprei foi um Cruiser. Nossa, pneuzão top. Furou acho que 1 ou 2 vezes comigo. Pneuzão top. Esse Cruiser. É um pneu, eu gostei mais dele do que do que os caras colocam aqui Maguion. E era mais barato. Aí eu fui ver, só que quase não tem dele mais para vender na internet. Já tinha pago mais barato na internet, quase não tem mais dele na internet para vender. Tem, mas vem lá do Amazonas e o frete fica R$ 85. Aí não compensa mais comprar um pneu por R$ 90. Eu tava vendo, tem pneu remold ali na Shopee por R$ 95. Com frete, com tudo, né? Incluindo o frete. Então, estamos nesse corre aí. Mas aí, Geidazão, vamos lá, podem meter bronca, comentar aí, gente. Se vocês não comentarem a live aí, fica difícil aqui eu interagir com vocês, tá? E é isso. Então podem meter bronca, tá? Questão teológica, alguma coisa aí, eu sei que CG, vamos lá. CG, eu vou ver se um dia eu consigo comprar uma Titan 150. Né? Mas minha esposa, ela é louca para comprar um carro. Só que carro, já falei. Carro, o patrão aqui falou, ó, um amigo meu que eu tô trabalhando para ele, o carro dele quebrou, ficou 6 mil o motor para fazer. O parceiro meu, o golzinho dele tinha quebrado, ficou o carro ali, acho que 10 mil, só para arrumar o motor foi 4. Então tem coisa que é complicado, né? Tem coisa que é complicado, né? Então 4 mil para arrumar um motor de carro. Se é comigo hoje, eu não tinha esse dinheiro não, o carro ia ficar parado aqui na porta de casa. E moto quebrou, sem empurra, né? Furou o pneu, sem empurra. Carro quebrou, é guincho. É 200 pau numa lascada. Moto quebrou, é 200 conto pra você arrumar a moto, né? Então, é isso. As Titan. E eu descobri uma coisa nessas minhas pesquisas. Ó, isso entra no debate. Descobri uma coisa. Que moto boa é até, tipo, Titan até 2009. Titan carburada até 2009 são todas motos boas. De 2009 para frente, bicho, as motos elas já começam a vir com mais problemas. Né? Então, até tinha um cara falando assim, ó, as motos mais antigas elas eram guerreiras. Por quê? Cara, Titan, Bis, são motos que você roda tranquilo. Tipo, tranquilo. Tava vendo, cara, CBX 200, a Estrada 200, mano, motona também, cara, Ela já é um pouquinho mais cara, mas é motona, 200 cilindradas. Da hora, ela é melhor do que muita moto grande. Né? Ela já não é uma moto tão pequena e é maior que muita moto grande. Mas, corre é esse aí. Bora falar de quem tá chegando na live aí, sinta-se à vontade para falar teologia. Mete a pergunta aí. Eu estive pensando aqui que tipo de conteúdo eu produzo. É uma coisa que me bate bastante. Falei, o pessoal tá curtindo as lives, bora fazer live, né? Bora tocar terror nas lives aí. E até comentei com o pessoal, falou assim, as lives estão me trazendo mais retorno do que vídeo. Louco, né? Eu gravo o vídeo, dá a visualização, dá o comentário, mas parece que as lives, o YouTube... E eu fiz o teste, eu tirei as lives do meu canal, umas lives que eu tinha feito, tirei. O canal voltou a bater 600 visualizações um dia. E com live tava batendo 1.000 e pouquinho. Né? Então tem que correr. Eu tava até comentando com a Maria. Hoje eu fui pôr gasolina R$16. Pus de gasolina. Foi 3 litros de gasolina. 5,60 o litro. Foi 2,900 e pouquinho. Foi. Não é muito. Não é muito hoje. Com relação à banana. A banana tá R$7 o quilo. Tô puto com isso. Mas
A primeira vez que eu pus gasolina, aí ó, aqui o litro puro, mano, sem álcool tá 3,90. Então, mas aí é a Argentina, né, meu? A Argentina e Paraguai, a gasolina que é produzida no Brasil, levada para a Argentina e Paraguai, é mais barata do que é vendida no posto brasileiro, por causa dos impostos, né? Por causa dos impostos. E não é um problema de tal governo, não, isso é um problema geral. Geral. Né? Em vez de aprender com Milei, às vezes, em vez de aprender, não. A gente vai continuar aumentando mais impostos e metendo imposto. É aquilo que eu falo, cara. Quando alguém vai querer defender político na igreja, eu já falo pra pessoa, olha, cara, é sempre alguém querendo ferrar com a gente. Não tem dessa, do melhor do... Esse é melhor que eu... Não. Você tem um ruim, você tem um péssimo. Você tá entre o ruim e o péssimo. Você tá entre o fogo e a frigideira. Né? Não é fogo e a frigideira, mas você tá entre... quando você vai voltar, você tá entre escolher entre o balde, entre o tacho de água quente ou a panela de fritura. Você escolhe como você vai morrer. É só isso. Né? Então, o problema é mais além. Mas não quero me deter muito nisso. Mas essa é a verdade. Nenhum político é a nossa salvação. Nenhum. É só eles querendo empurrar mais na gente. Mais do que imposto. Para quê? Para bancar as coisas dele. Então, eu nem perco tempo. Né? Mas o governo é complicado. O governo é complicado. Mas é isso. Né? Então, debates, cara, eu passo longe, com todo respeito. Eu gosto de passar longe porque eu gosto da calmaria de ler meus livros, na calmaria de olhar, de parar, pensar, observar, analisar. Por exemplo, tem um verso bíblico, Apocalipse 1:10, que fala a expressão dia do Senhor. Uma vez eu vi um post no Facebook sobre esse tema e eu achei uma coisa interessante. Muitas vezes se fala que é o domingo, outros vão falar que é o sábado. E quando eu vi um estudo sobre uma postagem trazendo uma base, falei, ó, o termo, por exemplo, dia do Senhor, no texto bíblico, ele é utilizado no seguinte, em contexto profético, ele se refere à vinda e ao julgamento de Deus. Então, por exemplo, e eis que fui levado no dia do Senhor, quando João fala isso, é uma visão que ele está tendo do julgamento final. E aí ele começa a discorrer. Então aí você começa a perceber que a partir do verso 10 tem todo um discorrimento, uma explicação dos eventos que culminam no Apocalipse 22. Então, quando ele fala, e eis que fui levado no dia do Senhor, né, não está se referindo a um dia, segunda, terça, quarta, mas um dia escatológico. E quando você lê Jeremias, você lê Isaías, você vê isso aí. Eis que o dia do Senhor vem como fogo, né? Isaías 66. Tá lá, Isaías 66. Você olha Jeremias também. Então, a linguagem profética, ela permite isso. Eu falei, cara, que legal. De primeira, as pessoas podem até não aceitar, mas, por exemplo, eu olhei essa postagem, eu vi que ela é tão relevante, eu achei tão bíblica. Eu falei, cara, não, verdade. Faz mais sentido. Porque se fosse para se referir a um dia da semana específico, utilizaria-se a palavra semana ou o dia específico. Por exemplo, sábado. Se está sábado ali no texto bíblico, beleza, seria sábado. Mas não. Tá Kiriak Remeira, que é uma construção muito parecida com aquilo que a gente encontra no Antigo Testamento, né? Uma linguagem bem comum, né? Ela está um pouco diferente, mas é uma linguagem, uma expressão comum aos profetas do Antigo Testamento. E aí, cara, eu falei, meu, é isso aqui, é isso aqui. Existe também, historicamente falando, gente que vai defender que ali o dia do Senhor é a Páscoa, a comemoração da Páscoa. Esse ponto de vista eu não conhecia até estudar o tema, né? Porque você tem a galera que defende que é o sábado, tem gente que defende que é o domingo, tem gente que defende que é um dia escatológico e tem gente que defende que é a Páscoa.
E aí, quando esses que defendem que é a Páscoa vão para um contexto mais histórico, né? Que primitivamente o dia do Senhor também estava se referindo à Páscoa e tal. É bem interessante. É uma visão interessante. Não concordo muito com essa posição, mas uma explicação plausível, né? E assim vai. Então, eu achei super legal, super relevante nesse sentido. E é isso. Sintam-se à vontade, tá? Tem 8 pessoas assistindo a live. Mete bronca. Mete bronca, povo. Fala aí. Coloca os comentários e bora. É que a treta é compromisso. Né? Senão, se ninguém for comentar nada, eu vou finalizar aqui. Vou ver se eu gravo uns 2 ou 3 vídeos até as 10 horas. Vou lá beber uma água. Essa história que seria domingo não advém da Vulgata Latina? Dies Domini, que aí vira domingo? Você tem essa galera que vai defender essa teoria aí. Você vai ter essa galera que defende isso aí. Aqui, Dies Dominis, né? Dias do Senhor. Dia do Senhor. Porque domingo significa dia do Senhor, do latim. Só que o problema é que na nossa cultura, domingo se refere ao primeiro dia da semana. E dia do Senhor, na Bíblia, se refere normalmente ao sábado ou ao dia escatológico. Né? Ao dia escatológico. Então, por aí vai. Hoje os espectadores estão com o escorpião no bolso e nos dedos. Não, o pessoal tá meio retraído, mas é por causa do tema, né, da live, debate, essas coisas, né? Eu não tô trazendo algo que, pô, que eu tava conversando sobre debate e eu falei, eu vou falar sobre isso, né? Falar sobre isso. Eu poderia falar sobre outro tema. Vou começar a fazer umas lives falando de profecia. Aí vira um negócio meio que evangelístico, né? Essencialmente. Fechou? Mas vou finalizar essa live, beleza? Um abraço a todos aí. Tamo junto no campo de batalha. Quem puder fazer uma doação, alguma coisa aí, fica aí no comentário. E fui.